Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 17. Deus é bom. E deixe um pouquinho sua Bíblia aberta em Provérbios, que talvez a gente vai passear um pouquinho por este livro tão bonito, importante e instrutivo. Existe essa palavra, professor Carliones? Instrutivo, né? Que é o livro de Provérbios. Temos muito a aprender com este livro aqui de Provérbios. Inclusive, alguns anos atrás, um versículo que falou muito comigo era para eu aprender com as formigas. Aí eu não vou falar o resto do versículo, para vocês não entenderem o porquê. Carol entendeu. O versículo diz, né? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então, alguns anos atrás, eu tive que ficar observando as formiguinhas. Falei, olha só como elas são. Jesus é bom. Senhor, fala conosco nesta manhã. Que a Tua palavra, ó Deus, venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios. E que, enfim, ó Deus, possamos colocar em prática e crescermos na Tua graça, Senhor, e no conhecimento da Tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Por que eu digo isso? Aliás, o que eu entendo quando eu leio esse provérbio? Porque na nossa vida, na nossa caminhada, desde pequenininho, eu acho que desde que nascemos, nós colecionamos relacionamentos. O bebezinho, quando nasce, ele de cara já tem um relacionamento ali com o médico. Porque, né, ou fazendo força no parto normal, ou cortando ali, ele vai olhar e vai, né, já vai ter um relacionamento ali. Depois vai ter a mãe, vai tomar o leite e assim vai. Aí vai crescendo, vai para o prezinho, vai para a escola e começa a desenvolver ali amizades. E é interessante vermos que esses relacionamentos, a maioria dos relacionamentos que nós temos na nossa vida, as amizades que fazemos durante toda a nossa vida, embora hoje em dia a gente tenha o costume de chamar todo mundo de amigo, na verdade nem todos são ou foram amigos verdadeiros da gente, né? Por exemplo, lá eu até estava pensando essa semana, lá no prezinho, ainda existe prezinho? Ainda bem. A Lu concordou comigo, eu vou falar mais com a Lu agora. O prezinho é o que agora? Educação infantil. Então, lá na educação infantil, vocês que são jovens não sabem o que é o prezinho era a educação infantil. Né, Sheila? Esse pessoal não sabe nada, né? Então, eu estava pensando, eu estudei com um monte de gente, lá na Coab 1, Zona Leste, há muitos anos atrás, no século passado. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa vida, do prezinho, quem eu lembro? Eu lembrei da minha professora, se chamava Ivone. Mas se eu encontrar com ela hoje na rua, não faço a menor ideia de como ela é, se ela ainda está viva, né? Mas assim, talvez eu lembro vagamente do nome dela, porque foi a minha primeira professora, marcou a minha vida naquele momento, não é? Mas não foi uma amiga, porque geralmente, quando nós temos um amigo de verdade, rola uma intimidade, não é isso? E aí marca você por alguma situação. Então, passamos por vários relacionamentos, mas superficiais. Talvez a gente até pense, não, verdadeiramente, eu fui amigo desse cara, fui amigo dessa pessoa, tal. Mas na verdade não foi, né? Então, assim, a gente precisa entender essas questões. Passam pela nossa vida muitos colegas, relacionamentos supérfluos, relacionamentos vagos, rasos. Sabe aquele cara que você pega busão todo dia, aquele que você encontra no metrô todo dia? Isso é um colega. E muitas vezes a gente fala, não, aquele ali é meu amigo, mas não é seu amigo, né? Amigo é aquele que está junto nas horas mais improváveis,
nas horas que você mais precisa. Amigo é aquele que vai falar coisas que você precisa ouvir, não que você quer ouvir, e por aí vai, né? Então a gente precisa entender isso, que o amigo é aquele que é íntimo, aquele que você tem conversas francas, aquele que você vê assim, meu, tá errado, então você vai lá e puxa a orelha porque você ama aquele amigo, e aquele amigo ele vai ouvir, vai falar, poxa vida, é verdade, e a amizade vai continuar linda, sincera. Então, amigo é aquele que mesmo a um oceano de distância, continua sendo amigo. Amigo é aquele que é para todas as horas. E uma observação que eu faço aqui, que não existe ex-amigo. Aquele cara lá foi meu amigo no passado, há 20 anos atrás. Se não é seu amigo mais, é porque na verdade você pensou que era seu amigo, mas não é. É ex-amigo. Aquela pessoa que, né, você confiou, você conversou, você chorou, você investiu, você fez tantas coisas por aquela família, por aquela vida, por aquela amiga, e hoje essa pessoa virou as costas para você, talvez porque você disse algumas verdades que ela precisava ouvir, não o que ela queria ouvir, e essa amizade torna-se o quê? Um distanciamento, vai se tomando, então eu não quero mais ouvir, eu não quero mais falar com você, e assim vai. Então, se aconteceu isso no meio do percurso, é porque essa amizade nunca foi verdadeira, foi algo raso que talvez a gente gostaria que fosse uma verdadeira amizade, mas não acontece, ou não aconteceu. E aí, com o passar dos anos, você acaba descobrindo isso. Entre seus amigos, aí aqueles verdadeiros amigos, você faz até uma escala, né? Eu costumo pensar assim, uma escala hierárquica. Então, você tem 3 amigos. Para um, você conta tudo, é aquele. Para o outro, você fala até a página 2, para não ter confusão, né? Tem aquele que você só fala o necessário, né? Mas tem aqueles que você procura quando você sabe que ele vai falar o que você precisa ouvir. Tem aqueles que você procura quando ele vai falar o que você quer ouvir, né? Eu vou procurar aquele irmão ali, eu conto até a página 2, ele vai concordar comigo e está tudo certo, eu vou ficar feliz. Às vezes nós recebemos ligações, por exemplo, de pessoas de outras igrejas com algum problema e procuram, né, pastor, estou passando por uma situação, ou então um amigo do meu amigo está passando por uma situação assim, assado e tal, o que o senhor acha que ele deve fazer? Procure seu pastor. Não, mas é que o meu pastor, ele não vai saber me responder. Eu falei, não, procure o seu pastor, né? Porque a pessoa às vezes quer ouvir da gente o que ele quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. Então, nós fazemos essas divisões com os nossos amigos. Mas há também aquele que é o nosso amigo, aquele que, como diz a Aline, filha do pastor Paulo, para mim, diz assim que a gente tem que ter aquele amigo que é o amigo, o único e suficiente amigo, né? Aquele que é um Célio na sua vida, eu costumo dizer, né? Porque Célio é o meu melhor amigo há pelo menos 30 e tantos anos, e assim, é aquele que nós já passamos muitas coisas juntos, crescemos na igreja juntos, nos desviamos juntos, alopramos na vida juntos. Eu voltei para a igreja, ele demorou muito ainda para voltar, mas graças a Deus ele está lá com a sua família linda, já esteve aqui algumas vezes. Mas ele é aquele cara que quando eu ligo para ele que eu estou com alguma situação, eu penso até 2 vezes para ligar para ele, porque eu vou ouvir o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Mesma coisa ele comigo. Ele sabe que ele vai ouvir o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Então a gente precisa caminhar com essa galera. O amigo para todas as horas, aquele que você pode ficar o tempo que for longe, o tempo que for afastado, mas é aquele cara que você pode contar. É bom ter amigos, não é isso? Não é verdade? Ou não? É bom ter amigos, é bom poder dividir o fardo. A Bíblia nos fala diversos exemplos de amizade. Nós vamos ver Abrão e Ló, nós vamos ver Ruth e Noemi, Samuel e Saul, Davi e Jonatas. Como falar de amizade na Bíblia sem citar a amizade de Davi e Jonatas, né? Uma amizade que
durou mesmo após a morte de Jonatas, mesmo após a morte de Saul, pai de Jonatas. Lembro-me lá em Crônicas, né, quando o rei Davi, ele está naquela mesa enorme, jantando, almoçando, fazendo alguma refeição, e ele se lembra, poxa vida, será que há ainda algum descendente de Jonatas, alguém da família do rei Saul, para que eu possa ajudar, porque eles eram meus amigos, Jonatas no caso, né? Saul tentou matar Davi, mas Jonatas era amigo de Davi. E aí alguém cita, olha, tem um menino machucadinho, defeituoso, que aconteceu um acidente com ele, assim, assado e tal. Manda trazê-lo aqui. E buscaram Mefibosete, ele e a pessoa que cuidava dele, e eles ficaram lá até o fim da sua vida, comendo e bebendo, almoçando, jantando, tomando café da manhã, da tarde, da noite, na mesa do rei. Isso é amizade, isso é cuidar, isso é zelar, não é verdade? Nós vamos ver outras amizades na Bíblia, né? Davi e Abiatar, Davi e Uzai, Davi e Itai, o quarteto fantástico lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, um quarteto, né, uma amizade tão linda, tão bonita, que mesmo quando foram extraditados juntos de Jerusalém para o cativeiro, e lá caminharam juntos, ficaram presos juntos, passaram o que tinham que passar juntos e não negaram ao Senhor. No Novo Testamento nós vamos ver as Marias mencionadas nos Evangelhos, nós vamos ver Lázaro, amigo de Jesus, né? Nós vamos ver José de Arimateia, com o relacionamento com Jesus, Lucas e Teófilo, Paulo e Timóteo, algumas amizades bonitas que nós vemos na Bíblia. E por que a Bíblia fala sobre amizade? Porque amigos são valiosos. Amigos são, eu creio que uma das maiores bênçãos que um homem pode ter é um amigo leal, um amigo sincero, né? Amigos, às vezes, eles são mais próximos da gente do que o próprio parente de sangue. Às vezes, quantas vezes eu já falei, você já falou, ou você já ouviu aquela coisa, né? Não, eu tenho um amigo que vale mais para mim do que meu irmão, do que meu tio, sei lá, eu tenho amigos que são mais chegados do que irmãos. Essas pessoas que estão dizendo isso mal sabem, mas estão citando Provérbios 18, 24, que há amigo mais chegado que o irmão. Que bom fosse que todos os nossos amigos fossem assim. Por isso nós precisamos e devemos buscar amigos genuínos, verdadeiros. E esse é um assunto de grande importância. Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que nós escolhemos certas amizades, ou as nossas amizades, isso vai refletir no rumo das nossas vidas e no rumo da vida dessas pessoas. Porque, querendo ou não, todos nós sofremos influências das nossas amizades, das nossas escolhas. Ao escolhermos, por exemplo, uma amizade de pessoas que praticam coisas contrárias a Deus, nós estamos correndo o risco de tudo que nós temos vivido com o Senhor até hoje, nós jogarmos por água abaixo. E é muito preocupante isso. Eu tenho dito para os meus filhos, eu digo muito para o Giovanni, disse já para o Natan, eu digo para alguns jovens que eu tenho aconselhado, para alguns irmãos que temos aconselhado, vocês dois aí, ande com quem vai te levar para frente. Ande com quem vai te levar para perto do Senhor. A gente gostaria que todas as pessoas fossem pessoas boas, mas nós sabemos que nos dias de hoje, nem todas as pessoas são confiáveis, nem tudo que reluz é ouro. Há pessoas que vão ser atrasos de vida. Há pessoas que você vai estar andando com essa pessoa achando que está tudo lindo, maravilhoso, mas o cara está te levando para o buraco. A gente precisa saber escolher bem as nossas amizades, escolher bem os nossos relacionamentos. Nós somos exortados por Deus, através da palavra de Deus, a ter sérios e bons cuidados com relação à escolha dos nossos amigos. Provérbios 13, 20, se você deixou sua Bíblia aberta, vai estar dizendo o quê?
O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Abre aí, vamos ler juntos. Parafraseando a palavra, o que anda com sábio, o que anda com gente boa, vai se tornar uma pessoa boa. Mas aquele que anda com canseira, a tendência vai ser o quê? A regressão. Vai regredir. E é a palavra de Deus que está dizendo, Provérbios 13, 20. Outra coisa, devemos buscar genuínos e amigos, né? Amigos verdadeiros, em vez de bons amigos. Há uma grande diferença em termos um bom amigo e termos um amigo de verdade. Por quê? Amigos bons podem te abandonar, mas amigo verdadeiro não. O amigo verdadeiro é aquele que está ali na riqueza e na pobreza. É tipo mulher, é tipo um casal. É aquele que está ali para chorar, para rir, para carregar peso, para sofrer. Você fica 40 dias na UTI morrendo, o cara está ali ó, segurando sua mão e assim vai. Só que os bons amigos podem te abandonar. Olha o que diz lá em Provérbios 19, 4. Eu vou ler aqui na NVI. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Então, enquanto você tem alguma coisa a oferecer, você pode ter amigos. Isso vai atrair amizades. Mas na hora que você estiver precisando, na hora que você estiver passando por uma situação delicada, você corre o risco de ser abandonado. Lembram-se lá do filho pródigo? Pai, me dá minha parte aí que eu preciso sair, que eu quero curtir a vida. Então, tá bom, filho, toma aí. Aí ele vai, curte a vida, gasta toda a sua herança embalada, gasta toda a sua herança na bagunça, com mulheres, sexo, drogas e rock and roll. Aí uma hora acaba. Acabou o dinheiro. Cadê os amigos? Parece que acabaram os amigos também, não é? Aí o pródigo, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, vai cuidar de porcos. Olha que humilhação, um judeu trabalhando, cuidando de porco. E aí ele deseja, ainda ele cobiça a comida do porco. Provérbios vai dizer também, maldito o homem que confia no homem. Então, às vezes, a gente, quando confia demais no homem, esquece que devemos confiar no nosso verdadeiro amigo. Podemos cobiçar o que o porco está lá comendo. Devemos buscar amigos que nos fazem, que nos tornam, nos ajude a sermos pessoas melhores. Abra aí, Provérbios 27, 17. Eu estou lendo na NVI. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse texto ele é fantástico. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu gosto desse, tem inclusive um livro, Dr. Andrew Howard, da editora Shed, que fala sobre mentoreamento, que tem esse título, né? O ferro que afia o ferro. Isso está totalmente ligado ao que nós temos falado aqui nesse ano, aqui na igreja. Em caminharmos, em procurarmos ser como Cristo e ajudarmos outros a serem parecidos com Cristo. Uma vez que nós somos parecidos com Cristo, fica mais fácil eu fazer com que outro, eu ajudar outro a ser parecido com Cristo. Então nós precisamos andar, mentorear e sermos mentoreados por pessoas que são fiéis a Cristo, que são crentes de verdade, né? Pessoas que são dignas de serem nossos amigos. Por quê? Porque as pessoas que devem ser dignas de serem os nossos amigos são pessoas que vão nos ajudar a sermos parecidos com Cristo. São pessoas que vão nos ajudar a andarmos perto do Senhor, principalmente nesses dias tão difíceis, delicados e complicados em que vivemos. Então nós precisamos andar com pessoas que vão nos ajudar a sermos parecidos com Cristo. A lima, sabe aquela lima, aquela coisa de afiar a faca? A lima, ela é produzida com ferro. Já pararam para pensar nisso?
é o ferro, ela é extraída do ferro. E ela serve para quê? Para afiar o ferro. Para afiar uma faca, por exemplo, um corte, para deixar tudo ali alinhadinho. É isso. Nós precisamos assim, um ajudar o outro, um ser companheiro do outro, um ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos jovens, ajudar as nossas crianças, ajudar a comunidade de fé que temos aqui, a moldar o nosso caráter segundo Cristo. O nosso padrão é Cristo, o nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. Não dá para vivermos uma coisa aqui, dentro da igreja, e lá fora sermos outro. Aqui a gente, né, o Alex tem trabalhado muito com os jovens, o Alex e a Elaine trabalhado a questão da sexualidade, a questão de namoro. Aí chega aqui dentro da igreja, está todo mundo santo, está tudo perfeito. Chega lá fora, fica com 3, 4 meninas, trai a esposa, trai o marido, faz isso, faz aquilo. Não! Por que isso acontece? Porque muitas vezes estamos andando com pessoas que querem fazer, que vão falar conosco o que nós queremos ouvir, que vão endossar o nosso erro. Agora, quando eu estou andando com um cristão de verdade, com um filho de Deus, um homem ou uma mulher temente a Deus, que você vai falar assim, eu vou aprontar um negócio aqui, você não conta para ninguém, ele vai te dar uma surra. Ele vai falar, não, Jair, pode parar que isso está errado. Não, André, está errado, não faça isso, porque a palavra de Deus não nos ensina a fazer isso. Nós precisamos aprender a caminhar com pessoas que nos levam a ser como o Senhor. Devemos evitar aqueles que terão uma influência negativa sobre o nosso caráter. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles. Olha aí, a recíproca do que eu acabei de dizer. Se eu ando com pessoas que são crentes de verdade, filhos de Deus, autênticos, genuínos, que pagam um preço, se eu ando com essa galera, eu vou aprender a ser desta forma. Agora, se eu ando com os tranqueira também, eu vou ser tranqueiro. E aí eu me lembro aqui de uma experiência pessoal que eu e Renata tivemos há uns 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Somos de linhagem batista, crescemos na igreja batista. Eu literalmente nasci dentro da igreja batista, meu pai era zelador quando eu nasci, né? Então assim, linhagem batista, aprendemos a Bíblia, crescemos com a Bíblia e tal, tudo lindo, maravilhoso, tudo certinho, mas tudo na teoria. E eu não estou falando que aqui a culpa é da igreja, não, a culpa era nossa. Nós tínhamos muita teoria, mas não tínhamos prática nenhuma. Ixi, quantas vezes, né, Renata? A gente estava lá no culto, cantava lá no louvor e tal, e saía para bagunçar. Sabe, quantas vezes nós cantando no culto, aí a igreja estava com a luz apagada, a gente estava brigando aqui com o cara do teclado, olha só que coisa, sabe? Ou seja, muito conhecimento teórico e prática zero. Até que um dia, Deus nos levou a conhecer uma família que mora aqui em Barueri, Jandira, e que nós começamos a observá-los como família, que eles eram pessoas normais, também com suas falhas, mas eram pessoas que eram parecidas com Cristo. Isso nos chamou a atenção. E aí nós começamos a caminhar com aquela família, e eu acho que é aí que a gente começou uma conversão, né, Renato? Porque aí a gente começou a entender o quê? Poxa vida, dá para ser normal, dá para você viver nesse mundo sendo parecido com Cristo. Aquela família nos influencia até hoje. A gente tem contato, somos amigos, a gente se fala muito, mas assim, e hoje a gente pode dar esse testemunho quando a gente está junto. Eles nos influenciam até hoje. Passam por lutas, passam por dificuldades, mas é uma família cheia do Espírito Santo de Deus, que é referência para nós. Então assim, quantos amigos nós deixamos de lado, que não queriam se parecer com Cristo, para estarmos com essa galera, porque eram pessoas que nos levaram a Cristo, nos levaram a ser parecidos com Cristo, quando tínhamos muitos amigos, gente, dentro da igreja, que
eram crentes ali no domingo, de manhã e de noite. Então, não nos levavam para perto de Cristo. Estão conseguindo me entender? Então, a verdade é essa. Se eu ando com pessoas que vão me levar ao Senhor, eu vou estar com Cristo. Vão me parecer com Cristo. Agora, se eu ando com quem é um pseudo-cristão, eu vou ser aquilo ali. Nós somos influenciados. Querendo ou não, nós somos influenciados. Então, nós precisamos aprender isso. Ao invés de sermos influenciados por pessoas que não têm um caráter cristão, nós precisamos então aprender, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a sermos a influência sobre essas vidas, não o contrário jamais. Ter muitos amigos nem sempre é sinal de que você é querido, porque na maioria das vezes você pode ter alguma coisa que a pessoa está querendo. Conhece aquele ditado, né, um famoso provérbio extra-bíblico? Antes só do que mal acompanhado? Isso eu não sei como, porque que isso não está na Bíblia. Mas é a pura verdade. Entre caminhar com alguém que vai me ajudar a ir para o inferno, é melhor caminhar sozinho. Não é? Então assim, a gente precisa entender, Provérbios 18, a primeira parte do versículo 24, diz que o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles. Por quê? Porque nem sempre essas amizades serão genuínas. Eu posso ser amigo de vocês, eu posso ser amigo do Juliano, enquanto ele tiver alguma coisa para me oferecer, enquanto ele tiver alguma coisa para me dar, porque aí na hora que ele não tiver mais, acabou. Ou na hora que ele me contrariar, acabou. Isso acontece, e acontece muito. Por isso que ter muitos amigos nem sempre quer dizer que você é o popular, nem sempre quer dizer que você é o bonzão, nem sempre quer dizer que, nossa, eu queria ser assim como o Alex, tem muitos amigos. Não, isso não quer dizer nada, não. Nessa vida, os nossos melhores amigos devem ser aqueles que nos levam para perto de Jesus. Olha como eu estou falando muito disso. Eu estou falando disso por quê? Porque o mundo está apodrecido. O mundo tem nos distanciado do Senhor em tudo. Por isso que nós precisamos caminhar com quem vai te levar para Jesus. Jesus, ele também tinha amigos. Já pararam para pensar nisso? Jesus tinha muitos amigos. Ontem eu estava lendo um livro apócrifo, não é canônico, não é bíblico, falando da infância de Jesus. E lá também fala algumas coisas, e fala da infância de Jesus, que ele tinha seus amigos, que ele jogava bola, ele não jogava bola, mas ele jogava pedra em algumas coisas, nos passarinhos, ele, né? Isso é apócrifo, gente, isso é apócrifo, não é canônico. Mas eu consigo imaginar Jesus sendo uma criança como as nossas crianças. Por que não? O ministério dele começou lá quando ele tinha 30 anos, 30 e poucos anos, não é isso? Então ele foi uma criança, que talvez se fosse aqui nos anos 80, arrancou o tampão do dedo jogando bola, ralou o joelho no carrinho de rolemã, cortou o dedo empinando pipa. Eu imagino tudo isso. Ele foi uma criança também. Ele não nasceu grande igual Adão. Ele teve todo o mesmo processo. Então Jesus também teve relacionamentos. Ele teve amizades na sua infância, né? Há quem diga que Lázaro, aquele lá em João, que ele ressuscitou, que ele chorou quando recebeu a notícia de que seu amigo havia morrido, né? Marta fala, aquele a quem amas morreu, aquele a quem amas está doente. Que ele, quando chega, ele recebe a notícia que Lázaro morreu, ele chora, não é isso? Há quem diga que esse Lázaro era um dos amigos de infância, mas cai na especulação, não estamos aqui afirmando isso. Até porque os evangelhos não narram isso, né? Alguns eruditos vão dizer que Lázaro, ele morava em Betânia, era uma cidade muito próxima à entrada de Jerusalém, então era comum na casa de Lázaro receber os judeus que vinham de fora para as adorações, né? Para a adoração num período de festa, né? Páscoa, Pentecostes e tal. Então pode ser que ali a família de Jesus tenha conhecido a família de Lázaro, feito essa amizade tão linda e tão bela, tão bonita que nós vemos narrado nos evangelhos. Então a gente vê que ele tinha seus amigos.
Como eu mencionei no começo, havia a hierarquia dos amigos. Lázaro estava enquadrado, talvez, em alguma dessas hierarquias das amizades de Jesus. Havia os 12, não tem isso? Os 12 já era uma outra hierarquia das amizades de Jesus, porque os 12 eram mais íntimos. Os 12 estavam caminhando com o Senhor e tal. Só que dentro desses 12, havia um grupo de 3, os mais. Olha aí, o top 3. Pedro, Tiago e João, não é isso? Pedro, Tiago e João, os 3 mais. Quando Jesus ia para o monte orar, pegava os 3. Quando foi lá para o monte da transfiguração, eram os 3. Quando ia trocar uma ideia mais diferente, eram os 3, e assim foi. Então nós vamos ver em toda a história também, até o Filho de Deus teve seus amigos, teve seus relacionamentos, e gente boa e gente ruim. Olha uma lição para nós. Jesus também andou com gente boa, com boas pessoas e com más pessoas. Mas as más pessoas não influenciaram Jesus. Jesus influenciou essas pessoas. Nem todas aceitaram a graça de Deus. Muitas resistiram ao chamado de Cristo. Mas foram todas influenciadas pelo Senhor. Então nós vamos ver, a relação de Jesus com os seus discípulos era algo especial. Ele via os seus discípulos não apenas como aqueles que iriam exercer e continuar o legado do Mestre, né? Não eram apenas aqueles que iam continuar pregando o Evangelho. Jesus começou a vê-los como algo a mais. Jesus, ele valorizava a amizade que tinha com aqueles discípulos. Isso nós vamos ver em João 15:15, que daqui a pouco nós vamos ler. Outra coisa, nós vamos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus sempre comendo na casa de alguém. Olha que coisa linda. Um grande legado do cristianismo, né? Sempre comendo na casa de alguém. Por quê? Comida, almoço, janta, essas coisas. Sentar à mesa, né? O sentar à mesa significa o quê? Comunhão. Significa amizade. Isso quer dizer que Jesus tinha muitos relacionamentos, por isso que ele ia na casa de um, almoçava, na casa de outro, jantava, e assim vai. Por isso que o pastor André faz isso, vai visitar um na hora do almoço, certo, Cardiones? E visita outro na hora da janta, e se tiver um tempinho, ainda dá uma visitadinha no meio da tarde, para tomar aquele café, né, Ilane, igual eu fiz ontem, glória a Deus, tá vendo? Então, nós vamos ver tudo isso. Então, nós vamos ver que também uma outra coisa, que nós estávamos falando, o amigo verdadeiro é aquele que leva você a Cristo. E nós vamos ver no Novo Testamento, alguns discípulos que antes ainda não eram discípulos, mas que conheceram Jesus e levaram os seus amigos até Jesus. Olha que amizade fantástica isso. Eu conheço, eu vejo algo bom, igual a gente faz hoje. A gente vê lá no Facebook, lá não sei o que, aí marca fulano, não é isso? Vejo uma receita legal, marca. Vejo uma piada, marca. E assim, não é isso? A gente recebe às vezes um versículo bíblico, a gente recebe às vezes uma mensagem, alguma coisa, a gente não marca ninguém. Olha que coisa ruim. A gente precisa começar a usar melhor as nossas redes sociais. Compartilhar culto, marcar culto e assim vai. O que acontecia? Por exemplo, André, o irmão de Pedro. Ele era um dos discípulos de João Batista. Mas quando ele conhece Jesus, ele fica encantado. É o Filho de Deus, é o Mestre, é o Messias, aquele a quem nós estamos esperando há tanto tempo, aquele que os patriarcas falaram, aqueles que os profetas anunciaram. É esse, eu preciso chamar todo mundo, eu preciso convidar os meus amigos para saberem que é bom demais, eles precisam disso também. Então André corre até Simão. Simão, encontrei aquele que os profetas falaram, vem ver. Natanael, Felipe, né, foi assim também. Natanael, encontramos, vem, vamos ver. As multidões que seguiam Jesus. Por que multidões seguiam Jesus? Porque um amigo foi falando para o outro, olha, a palavra desse homem é boa. Olha, ele está curando os enfermos. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Venham ver, venham ver, venham ver, venham crer. Venham crer. E assim a multidão foi atraída até Jesus.
Será que nós, como discípulos de Cristo, filhos do Senhor, temos convidado, temos levado Jesus a outras pessoas, temos anunciado Cristo, temos trazido pessoas ao Senhor? Se a palavra de Deus, se a palavra de Jesus é salvação, por que não anunciamos? Por que não falamos? Por que não propagamos? Ou na época aí das redes sociais, por que não compartilhamos? Se a notícia é boa, tem que ser dita. Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Precisamos e devemos fazer isso. As multidões vinham com Jesus porque a notícia boa correu. Hoje em dia a gente fala muito que notícia ruim corre rápido, né? Mas a gente pode mudar essa história e dizer que notícia boa vai correr rápido. Cabe a mim e cabe a você. Há um livro, se eu não me engano, de autoria do Dr. Shedd, que fala coisas que nós não vamos fazer lá no céu. E uma das coisas que nós não vamos fazer no céu é precisar evangelizar. Isso nós precisamos e devemos fazer agora. Levar pessoas a Jesus, anunciar Jesus, mostrar Jesus, trazer pessoas a Jesus, mostrar como é bom o caminho de Jesus. E isso é um privilégio que é só meu e seu. Ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus e fazer amigos de Deus, amigos de Jesus, é um privilégio nosso. Nem os anjos têm o privilégio de evangelizar ninguém. Olha aí. Nós podemos não ter os poderes que os anjos têm, mas nós também temos poderes que eles não têm. Eles não podem evangelizar e nós podemos. Isso é uma coisa que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. O Evangelho, gospel, quer dizer boa nova, boa notícia. Ide por todo mundo e anunciem a boa notícia. Que boa notícia é essa? O Filho de Deus veio ao mundo, morreu no meu lugar, no seu lugar, para te dar a vida eterna. Verdadeiros amigos desejam o bem uns dos outros. E Jesus é a melhor notícia que nós podemos dar para o nosso ciclo de amigos. Se você tem em seu ciclo de amizades um amigo que ainda não levou a Jesus, um amigo que você ainda não falou de Jesus, repense na sua amizade. Produza amigos cristãos, preserve esses amigos, ajude esses amigos. Um ciclo de amizade onde todos entregaram as suas vidas a Cristo vai produzir um ambiente de trabalho transformado, uma família transformada, uma sala de aula transformada, uma sociedade transformada. Se nós queremos ver a nossa sociedade transformada, nós precisamos mostrar Jesus a este mundo. Aqueles que se dedicam, caminhando para o final, tá, irmãos? Aqueles que se dedicam à observância dos mandamentos de Cristo são seus amigos. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em João 15. João 15, versículo 14, diz assim: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só, se você é verdadeiro amigo de Deus, se você é um verdadeiro homem do Senhor, um homem de Deus, um amigo de Jesus, você pratica as coisas que Ele tem nos mandado. Ah, mas como saber o que Ele tem mandado? A palavra de Deus está aqui. E ela nos ensina e nos explica tudo. Aquele que pratica o que Jesus nos manda é um excelente pai de família, é um excelente marido, é um excelente filho, é um excelente funcionário, é um excelente tudo. Por quê? Porque a excelência de Deus está sobre a vida dele. E ele vai ser o melhor. A semana passada nós falamos disso, né? De sermos excelentes e fazermos tudo com excelência para o Senhor. Se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, seremos excelentes em tudo. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor são aqueles que amam e promovem e honram o nome de Jesus. Agora, o contrário disso também é muito preocupante, né? A amizade mais prejudicial à nossa vida espiritual é a amizade com o mundo. E hoje, nos últimos anos, aliás, eu acho que desde sempre, a igreja tem flertado com o mundo.
É uma linha tênue, né? Bem fininha, estreita. Qualquer vacilo, você pode cair. E o mundo, a igreja, tem flertado com o mundo. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Se eu digo que sou amigo do Senhor, mas eu curto, eu me delicio, eu tenho prazer, eu me satisfaço nas coisas desse mundo, eu estou me enganando, porque na verdade eu não sou amigo de Deus. Aliás, eu estou distante do Senhor. E como a palavra de Deus diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. São escolhas que nós fazemos. Eu escolho ser amigo de Deus, mas eu também posso escolher ser amigo do mundo. E uma coisa é contrária à outra. Isso é fato, é automático. E o que tem acontecido? A igreja tem flertado com o mundo. A igreja tem olhado, poxa vida, eu posso fazer isso daqui porque é moda ali. Eu posso trazer para dentro da igreja, mas não é coisa grave, assim, não é uma coisa, mas é porque eu achei tão bonitinho lá, então a gente pode fazer aqui. Eu posso colocar isso na minha vida. Eu posso namorar com 3 mulheres. Eu posso ser infiel lá no serviço. Eu sou contador, eu posso manipular a contagem lá e tal, porque não vai dar problema isso daí. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém vai descobrir. Sabe? Então assim, isso é flertar. Isso é estar ali, ó, com o pezinho lá e o pezinho cá. Só que, meu amigo, a palavra é dura, mas o pezinho lá e o pezinho cá, é isso que o diabo espera de você. O diabo não está preocupado se você está dentro da igreja ou fora da igreja. Você pode estar dentro da igreja, em cima do muro, com um pezinho lá e outro cá. O diabo está ótimo, é isso que ele quer. Esse negócio de ficar em cima do muro, o muro é do diabo, meu. O muro já é do diabo. Então a gente precisa parar de flertar, parar de, sabe, uau, que da hora aquilo ali, eu vou fazer também, porque ninguém está vendo. Precisamos parar com isso. Ou nós somos amigos do Senhor, ou nós não somos. A palavra de Deus é clara. Nós precisamos estar debaixo do centro da vontade de Deus em todo o tempo. Se as coisas do mundo estão te deixando mais animados do que o amor e o temor a Deus, é hora de parar, de refletir, né, e ver o que vale a pena. Porque 5 minutos de prazer, de alegria no pecado, nesta vida, pode lhe custar uma eternidade no inferno, pode lhe custar uma eternidade longe do Senhor. E não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Como eu mencionei no início, né, existem aqueles que nós pensamos que são amigos, quando na verdade são colegas, quando não existe intimidade legítima, né? Então, em João 15, abra sua Bíblia comigo, eu vou encerrar aqui, João 15, versículos 13, 14 e 15. Jesus, eu quero colocar aqui que Jesus está chamando de servos aqueles que eu chamei aqui de colegas. Por quê? Servos são aqueles que estão no relacionamento raso, são aqueles que podem estar na multidão, mas não são chegados, são colegas. Jesus, através da palavra de Deus e do seu evangelho, nos promoveu de servos, nos promoveu de colegas, nos promoveu de rasos, de um relacionamento raso, a amigos, àqueles que são mais chegados, íntimos. Isso foi Jesus quem disse. Esta é a boa notícia, essa é a boa nova para mim e para você nesta manhã. Jesus nos promoveu de servos, Jesus nos promoveu de colegas, Jesus nos promoveu do raso a amigos íntimos. João 15, a partir do versículo 13, diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós, ICT Osasco, você que nos ouve aí nas redes sociais, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque eu já não vos chamo de servos, eu já não chamo mais de colega.
porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de amigo. Por quê? Pois eu revelei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Eu não guardo mais segredos para vocês, porque vocês são meus amigos, e tudo que o Pai me falou, eu vou-los anuncio. É isso. Aquele que era a palavra se revelou a nós, viveu entre nós e morreu por nós, para que nós saíssemos de um relacionamento superficial e mergulhássemos num relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento íntimo, como verdadeiros amigos de Deus, como verdadeiros filhos de Deus. Amém? Coloque-se em pé e vamos orar.